Hoje a gente vai tratar dos substantivos masculinos de primeira declinação, que são aqueles substantivos que as suas terminações funcionais é alfa sigma e eta sigma. Deixa eu pegar meu apontador para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui, ó. Alfa sigma e eta sigma. Tá vendo? Então, um substantivo terminou com alfa sigma e com eta sigma, ele é um substantivo masculino de primeira declinação. Beleza? A gente já viu os substantivos masculinos de segunda declinação, que foram aqueles que terminavam em ômicron sigma, que, por exemplo, a gente usou até a palavrinha logos, lembra, gente? A palavra logos. Veja que a terminação dele é ômicron sigma. Quando o substantivo termina com ômicron sigma, ele é de segunda declinação. Então, a forma de declinar dele é um pouco diferente. Quando o substantivo masculino termina em alfa sigma ou em eta sigma, então, ele é um substantivo masculino também, mas ele é de primeira declinação. Então, a forma de declinar desses substantivos aqui vai ser diferente, um pouco diferente desses de segunda. Por quê? Porque ele pertence à primeira declinação. E a gente viu que os substantivos de primeira declinação, a maioria deles, são substantivos femininos. Né? A gente já viu isso, aqueles substantivos terminados em eta, terminado em alfa, e a gente vai ver alguma semelhança que existe entre os substantivos masculinos terminados em alfa, sigma e eta, sigma, com os substantivos femininos. A gente vai ver qual é a relação que tem entre eles. Por que tem uma relação entre eles? É lógico, é porque eles pertencem à primeira declinação. Então, os substantivos masculinos terminados em ômicron sigma, como vocês estão vendo aqui, pessoal, são substantivos de segunda declinação. E veja que ele é diferente, tá? Ele termina com ômicron sigma, né? A gente viu isso aqui, logos, logu, logô e logon, né? Nominativo, genitivo, dativo e acusativo singular, e logoi, logô, logós e logus são os nominativos, genitivo e dativo plural. Isso aqui a gente já deu, tá certo? Mas eu vou gravar uma outra aula falando desse substantivo masculino de segunda declinação, substantivos esses que a gente deu na sala de aula. Vocês anotaram no caderno. Mas como vocês estão tendo um recurso de vídeo aula, eu vou também gravar uma aula falando sobre isso, tá bom? Para que vocês fiquem com material que vocês consultem no computador ou no seu celular. Beleza? O segundo slide aí, pessoal, eu vou fazer uma comparação, uma relação com os substantivos femininos de primeira declinação. Por quê? Porque a forma de declinar é bastante semelhante. Há uma relação entre os dois. Isso porque eles pertencem, tanto o substantivo masculino quanto o feminino, pertencem ao que nós chamamos de primeira declinação. Então, primeira coisa. Aqui a gente vê que na primeira declinação nós temos os substantivos femininos terminados em eta e em alfa. A gente já viu essa aula, né? Inclusive, quando a gente falou do substantivo feminino terminado em eta, a gente usou a palavra paradigma, a palavra adelphi, né? A palavra adelphi. E quando a gente viu também os substantivos femininos terminados em alfa, a gente viu a palavra remera. Então, tudo isso aí a gente já deu. Eu só estou colocando aí para que a gente faça uma relação entre eles e a gente compreenda bem. Porque na hora que você gravou como é que se declina o substantivo feminino terminado em eta, na hora que você gravou, e também os terminados em alfa, então vai ficar fácil para você
gravar os masculinos terminados em eta sigma e alfa sigma. Qual é a relação que há entre os dois? Vamos lá. O substantivo masculino, que é o que nós estamos estudando agora, terminados em eta sigma, ele tem uma relação direta com os substantivos feminino terminados em eta. Qual é a relação? É a seguinte: é que tanto o masculino terminado em eta sigma e o feminino terminado em eta, a raiz dele, o radical ou a raiz, como você queira chamar, são terminados com consoantes. A última letra da raiz é uma consoante. Entendeu? Então, essa é a relação. Tanto o feminino, terminado em eta, e o masculino, terminado em eta sigma, os dois pertencem à primeira declinação, há algo em comum entre eles. O que é que há de comum entre eles? É que eles, a raiz dos seus substantivos, terminam com uma consoante. Tá certo? E os substantivos masculinos terminados em alfa sigma, eles têm uma relação com os que terminam em alfa, dos femininos. Qual é a relação? Também tem a ver com a raiz. Eles são terminados com vogais, a raiz. Tanto que aqui a gente usou a palavra também modelo oikia, né? Porque a gente viu que no substantivo feminino, os substantivos que terminam em alfa, eles têm dois grupos, não é? Lembra qual foram os grupos? É o grupo que a raiz, a última letra da raiz é uma vogal ou a letra rho, então eles têm uma forma de declinar diferente, ou terminados em outra consoante qualquer. Então, eles são parecidos com a terminação em eta. Mas a relação aqui, ó, vamos prosseguir, todo mundo entendeu? Alguém tem alguma pergunta para fazer diante disso aí? Essa é a oportunidade de você falar também. Então, os substantivos de primeira declinação, tanto masculino quanto feminino, terminados em vogal, a raiz terminada em vogal, quer dizer que eles são substantivos de primeira declinação. Exatamente. E os de a raiz, segunda exatamente. declinação, tanto masculino quanto feminino, são os substantivos terminados em consoante. Depende qual é a terminação que você está falando. A terminação da raiz ou a terminação da palavra? A terminação da raiz. Veja, a terminação da raiz, a gente vai ter também aqui, por exemplo, no caso do eta, o feminino terminado em eta, a última letra da raiz também é uma consoante. E ele é de primeira declinação. Então, de segunda, não? Porque geralmente segunda de primeira não. declinação. Sim. Segunda não, ele é de primeira declinação. Apesar que todos os que terminam em vogal são de primeira declinação. Os que terminam em consoante são de segunda declinação. Não, não necessariamente. Não necessariamente. O que a gente viu a raiz da palavra, a última letra da raiz, ela não está relacionado a declinação. A declinação. Pronto. Ela não está relacionada à declinação. Assim, se é de primeira, se é de segunda ou se é de terceira. Ela está relacionada à forma de declinar. É diferente. Por exemplo, veja que o substantivo masculino terminado em eta sigma e o substantivo feminino terminado em eta, eles têm algo em comum. E todos eles é de primeira. Tanto o feminino aqui, terminado em eta, tanto o masculino terminado em eta sigma, e aqui eu estou falando da terminação funcional, a terminação da palavra, não estou falando de raiz, estou falando da terminação da palavra. Então, tanto o masculino terminado em eta sigma, e tanto o feminino terminado em eta, eles são de primeira declinação. O que eu falei é a relação que existe entre eles. Por que eles são
declinados, a forma de declinar é parecida, é porque há algo em comum entre eles. A gente vai ver mais na frente. É que eles são terminados, a raiz, o radical termina com consoante. Então, tanto o feminino terminado em eta e o masculino terminado em eta sigma, o radical da palavra termina com uma consoante. Então, eles vão ter algo em comum na hora de declinar, na hora de colocar no nominativo, no genitivo, dativo e acusativo. Uma vez que a gente já viu como se declina o feminino terminado em eta, em outras aulas. Se você olhar lá outros vídeos, você vai ver. Então, você vai ver que vai ser fácil declinar o masculino se você gravou isso aqui. Então, isso aqui é uma comparação que há, uma relação, tá? Mas todos eles, pois não, fala. Veja se eu entendi, por favor. Tá. Os substantivos, tanto femininos como masculinos, terminados em eta e eta sigma, eles vão ter as terminações das raízes são consoantes. Certo, e correto. os substantivos femininos e masculinos terminados em alfa e alfa sigma vão ter a terminação vogal. Isso, exatamente. Qual é a relação entre eles? É porque na hora de declinar, eles vão ser parecidos, tá entendendo? Uma vez que você gravou, isso aqui a gente já deu, tá? Isso aqui a gente já deu. Uma vez que você gravou isso aqui, vai ser fácil gravar isso aqui. Então, esse é o motivo pelo qual eu estou mostrando a relação entre eles. Porque uma vez que você conseguiu gravar isso aqui vai ser fácil, tá? Tá bom? Então, assim... A ligação é que, no caso, por eles dois serem de primeira declinação... Isso, exatamente. Os dois serem de primeira declinação e os dois vão terminar em declinação. Isso. E os dois... Eta e o outro em eta sigma, e alfa e alfa sigma. Exatamente. Então, uma coisa simples. E um outro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês. Toda vez que a gente disser assim, decline tal palavra, ou dizemos assim, o substantivo termina com tal terminação funcional. Sempre essa terminação vai ser nominativa singular. Sempre. Na hora que eu lhe der uma palavra para você declinar, é o paradigma. O nominativo é o paradigma. Então, a gente vai ver isso aqui mais na frente, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas foi importante essa interação de vocês aí, essas dúvidas que vocês tiveram, porque vai ficar mais fácil para a gente lá na frente explicar melhor. Tá bom? Então, vamos para os próximos slides. Aqui, a gente vai trabalhar primeiro o substantivo masculino, de primeira declinação, lógico, que são terminados em eta sigma, tá? Então, o primeiro substantivo masculino de primeira declinação que a gente vai trabalhar agora é esse aí, terminado em eta sigma, onde a gente usou, aí no exemplo, como paradigma, a palavra profetês. Veja, a palavra profetês é um substantivo masculino singular, tá? De primeira declinação. Por que ele não é de segunda? Porque ele não termina com ômega sigma, que foi aquela primeira aula que a gente teve lá. O masculino de segunda declinação são aqueles que terminam, no seu caso nominativo singular, em ômega sigma. Então, já está claro aí que o terminado em eta sigma é de primeira declinação. Então, não é de segunda. Inclusive, eu coloquei até aqui, ó, um exemplo para vocês verem da aula que a gente já deu lá na sala de aula, do substantivo masculino terminados em ômega sigma. Tá vendo? Ó, olha a forma de declinar. Vocês vão ver a semelhança e também as diferenças do substantivo masculino de segunda declinação, que é terminado em ômega sigma, dos substantivos femininos de primeira declinação. Nesse caso, os terminados em eta sigma. Aqui nessa coluna, eu coloquei os casos, tá vendo? Nominativo, genitivo, dativo e acusativo, o NGDA, né? Que a gente tanto conhece. O nominativo é o sujeito da frase,
O genitivo traz a ideia de origem ou de posse. O dativo é o objeto indireto da frase, ou seja, aonde a coisa está acontecendo, por exemplo, ou para onde a coisa está indo. O acusativo é o objeto direto da ação verbal. Tá? Gente, um outro detalhe aqui, e aí isso aqui é chato. O artigo. O artigo masculino. Veja, ro, tu, to, tom. Artigo singular masculino. Nominativo, ro. Genitivo, tu. Dativo, to. Acusativo, tom. Plural. Nominativo, roi. Genitivo, tom. Dativo, tois. Acusativo, tus. Gente, seja qual for o substantivo masculino, se ele é de primeira, se ele é de segunda, ou se ele é de terceira declinação, os artigos não mudam. Eu vou dar uma aula só de artigo depois para vocês. Mas os artigos não mudam. Isso aqui não muda. Rotutotom, roiton tostus, não muda. Então é importante gravar os artigos. Por que é importante gravar os artigos? Eu vou lhe dizer mais na frente. Vamos continuar aqui na frente. Vamos lá. Aqui seria roprofeteis. Veja que a terminação é até colorida para ficar fácil. É a terminação funcional aqui, ó. É um eta sigma, então ele já está apontando que é um nominativo, tá? Singular, lembrando, nominativo singular. Roprofeteis. Veja um outro detalhe aqui. É que a última letra da raiz é uma consoante. Nesse caso aqui, um tal. Beleza? Olha aqui. Roprofeteis. Roprofeteis. Aqui é o profeta, tá certo? Articulado, tá vendo? Coloquei já o artigo já para a gente ir se acostumando com os artigos. E aqui eu já vou colocando artigo, aí vai ficar mais fácil. Roprofeteis é o profeta, sujeito da frase. Não importa onde ele vai aparecer na oração, se ele aparecer lá, ele é o sujeito pela ação verbal. Não tem para onde. Ele é o acusado, digamos assim. Tá certo? Ele é o responsável pela ação. O nominativo, por isso que ele é paradigma, por isso que ele é modelo. O nominativo ele sempre vai ser o sujeito da frase. Seja ele no singular ou no plural. Beleza? Aqui, nesse primeiro exemplo, o profeteis. O profeta. Tá? Genitivo. Tu, profetu. Aqui seria do profeta. Algo que pertence ao profeta, entendeu? Ou algo que tem origem, por exemplo, no profeta. Ok? Então, aqui é do profeta, singular, tá? Dativo. To profete. Veja que tem o iota subscrito abaixo do artigo, né? E aqui, ó, também embaixo do eta, o artigo, melhor dizendo, o iota subscrito, né? Então, é fácil de identificar o dativo singular. Repito, é fácil de identificar o artigo singular, o substantivo singular, dativo, porque ele sempre vai ter que vir com iota subscrito abaixo da letra, seja um eta ou um alfa. A gente vai ver com alfa, com os substantivos terminados em alfa sigma. Aqui é eta porque ele é terminado em eta sigma. Então é to profete. Acusativo. Tom profetem. Tom profetem. Olha aí. E aí seria, aqui, né? To profete seria para o profeta, tá? Que aí é objeto indireto, a função. E acusativo é o profeta também aqui. Tom profetem. O profeta. Porém, esse profeta aqui é diferente na tradução desse profeta. Veja que a tradução é igual aqui. Na hora que você for traduzir, na hora que você vai traduzir o profeteis, você vai traduzir como
o profeta. E na hora que você for traduzir aqui o acusativo tom profetei, você também vai traduzir como o profeta. Qual é a diferença, então, entre o profeta, desse aqui? No grego, você vê logo que a forma deles é diferente. Então, ele já é fácil de identificar no grego. Mas na tradução, já é mais difícil. Né? Porque na tradução vai ser a mesma coisa. Porém, na tradução, o profeta aqui é objeto direto da ação. Ele é objeto direto da ação de algo, do que aconteceu. E aqui, no nominativo, é sujeito. Então, Eliel, diga lá. nessa harmonização da tradução, quando se pega o texto original do grego, aí como ou profeteis ou Tom profetem. tom profetem. Na harmonização, tem como fazer essa diferenciação? Ou Sim. vai ter que ser traduzido mesmo, da mesma forma? Não, na harmonização, você vai ter que colocar ele, se é um acusativo, ele tem que vir antes ou depois do verbo? Se ele é acusativo? Depois do verbo. Depois do verbo. Se ele é sujeito, ele vem antes ou depois do verbo? Vem antes. Pronto. Tá claro aí. Na harmonização, na hora de traduzir o texto original, você não pode pegar tom profetem e colocar antes do verbo. Porque se você colocar ele antes do verbo, ele vai virar sujeito e não objeto direto. Mas se você colocar ele depois do verbo, da ação verbal, ele vai ser objeto direto. Então, na harmonização, ele não pode vir antes. Está entendendo? Ele tem que vir depois da ação do verbo. Por quê? Porque ele é objeto direto da ação verbal. Então, o verbo é muito importante na hora da harmonização. Entendeu? Na hora de você traduzir o texto e harmonizar. Né? Quando a gente traduz no original, sem harmonizar, a gente chama essa tradução de tradução literal. Tá? O que é uma tradução literal? É você pegar o texto no original e colocar abaixo. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Vai colocar abaixo as traduções. Na hora que você faz isso, você tem que estar sempre olhando para o original para você saber onde é que você vai identificar aquela palavra. Então, você vai ter que ter o texto, os dois textos, o grego e o português, né? Para que você saiba que aquela palavrinha ali é acusativo, então ele é objeto direto. E aí eu disse a vocês, por que então que às vezes, na tradução do texto original, por exemplo, o acusativo vem antes do verbo? É porque o autor que dá ênfase ao objeto direto. Se ele veio antes, se ele foi colocado no texto original antes, então o autor, quem escreveu, tinha a intenção de dar ênfase não tanto à ação verbal, não tanto ao sujeito, ou seja, quem praticou a ação, mas o que aconteceu, ou seja, o objeto da ação, o resultado da ação. Então, isso é muito importante na hora que você vai traduzir isso aí. A gente vai ver daqui a pouco uma tradução e aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando agora. Beleza? Gente, continuando. Roi, aqui é artigo plural e substantivo plural. Roi, profetai. Tom, profeton. Tois, profetais. E tus, profetas. Bom, tem um detalhe aqui que eu já vou dizer para vocês. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vou perguntar para vocês se tem do substantivo de primeira declinação, que é esse que você viu agora, do substantivo de segunda declinação, masculino, estou falando do masculino, existe alguma diferença ou semelhança entre a forma de declinar? Vocês conseguem ver aí se tem, se muda, se não muda, se muda pouco, se muda muito, se muda nada, se não muda? Vocês conseguem olhar para essa declinação aqui e para essa aqui é de segunda, tá? Deixa eu ver se eu consigo caneta. Essa aqui, ó,
é de segunda. O artigo, né, Leão? O artigo não muda. Né? Já falou isso. O artigo não muda. Eu estou falando do substantivo, das terminações. Muda, não muda? Como é que é? Dá uma olhada aí. Mudou e muito, né? Então, Mas tem uma coisa que não mudou. Tem um caso aí que não mudou. A terminação. O genitivo, exatamente. O genitivo não mudou, gente. Olha que detalhe interessante. Olha, tu, profe, tu. Ó, se tivesse aqui esse verbo, seria tu, logu. Veja que a terminação é igual. Ó. E tanto no genitivo singular, quanto no genitivo plural. Também não muda. Ó. Logon, profetão. Veja que a terminação funcional é a mesma. Então, detalhe. Qual é a diferença entre o substantivo masculino de primeira declinação para os substantivos masculinos de segunda declinação? Na questão da declinação, das terminações funcionais. É que o genitivo é igual, tanto no singular quanto no plural. Então, o que mantém padrão é isso, mas o resto tudo muda. Veja aqui a terminação do singular nominativo para o singular nominativo de segunda declinação. É diferente. Ômicron sigma, aqui é eta sigma. Aqui no dativo, aqui é um eta com iota subscrito e aqui seria um ômega com iota subscrito. Não coloquei aqui, mas tem um iota subscrito aqui embaixo desse ômega, tá bom? Então é diferente também. Aqui também, profetem, final, eta ni. Aqui é ômicron ni, quer dizer, também é diferente. O plural, logoi, aqui também é diferente. Ó, termina com ômicron iota e o plural aqui termina com alfa iota. Então é diferente, tá certo? A única coisa que é igual é o genitivo plural. Ó, termina com ômega ni e aqui também com ômega ni. E o dativo plural também termina diferente. Aqui é com ômicron iota sigma final e aqui é alfa iota e sigma final. E o acusativo plural termina com ômicron, y e sigma final e aqui termina com alfa sigma final. Então, a única semelhança são os genitivos, tá? Agora vai um outro detalhe. Anote isso aí, isso é importante. Um outro detalhe. Qual é? Esse. Todo substantivo de primeira declinação, seja ele masculino, feminino ou neutro, que a gente ainda vai ver, as terminações do plural dos substantivos são iguais. Não muda. Todos eles. Todo substantivo de primeira declinação plural, todo substantivo de primeira declinação, se ele pertence à primeira declinação, a forma plural não muda. A forma plural não muda a terminação. A terminação é a mesma. Aí vai uma pergunta. Você não sabe se é a mesma? Essa palavra aqui, profetai, pode ser masculina, pode ser neutra, pode ser feminina, não é verdade? Não muda? Não é isso? Sim. É. Então, como é que vocês vão saber se ela é qual o gênero dela? Se ela é um masculino, um feminino ou um neutro? Como é que vocês vão saber? Primeiro singular. Isso, vai buscar o singular. O singular a forma paradigma, que é o singular. Se vocês forem, lá o dicionário vai dizer. O dicionário vai te apontar para o singular, para você ir lá para o paradigma. Quando você for lá e encontrar que a forma nominativa singular termina em eta sigma, então você já sabe que é o quê? Que é um masculino de primeira declinação. Não é? Que é um masculino de primeira declinação. Existe também uma outra forma, além dessa. Se a palavra vier articulada, olha, se a palavra vier articulada, você pode identificar o quê? O gênero. Roi é um artigo masculino plural. O sangue pode dar no meio da canela aqui, ó.
Ele é um artigo. Então, se ela está articulada, eu sei de uma coisa. Que ele é, esse substantivo aqui, ele é masculino, tá certo? E ele é plural. Isso aí eu sei. Né? Entendeu aí, gente? Aí? Então, o artigo também denuncia. O artigo define, por isso o nome definido. O artigo aponta, define. Então, é muito importante a questão dos artigos. Tá bom? Essa é uma forma também de você verificar isso aí. Dando continuidade aos substantivos masculinos de primeira declinação, agora nós vamos ver os terminados em alfa sigma. Como eu disse a vocês, os artigos não mudam. O que é que não muda também? Já vou dizer de cara. E aí vai encurtar muito essa segunda parte. Os artigos não mudam, tanto os singulares quanto os plurais. Rotu, toton, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, singular. Roiton, tos, tus, artigo plural. Nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Então, os artigos não mudam. O que é que não muda também, já que é de primeira declinação? Não muda as terminações dos substantivos plurais de primeira declinação. Não muda. I, on, as. I, on, as. Sempre vai ser assim. Tá bom? Se ele é um substantivo de primeira declinação, essas terminações aqui funcionais não mudam. Então, não muda o artigo e nem muda a questão das terminações funcionais do plural. Então, vamos à declinação. Sempre o paradigma vai ser o nominativo, né, singular. A palavra aí que a gente usou como modelo é a palavra neanias, que na sua tradução pode ser traduzido como jovem ou moço. Uma pessoa jovem, moça. Pessoa moço, tá? Aí, no caso, masculino, né? Jovem, moço, tá? Neanias é o jovem. Se é nominativo, é sujeito. Dativo, melhor dizendo, genitivo. Tu, neaniu. Do jovem, porque é um substantivo masculino, genitivo, singular. Tu, neanu, é do jovem. Beleza? Mais uma vez aqui, vocês percebem que o genitivo singular, assim como foi no terminado em eta sigma, os terminados em alfa sigma também são semelhantes ou iguais aos de segunda declinação. Ó, logo, tá vendo? Terminado com ômicron e y iguais. Tá? Então, também não mudou. O que mudou é essa terminação aqui, né, que é com alfa sigma. E o dativo? Tonenia. Mudou também, porque é um alfa com iota subscrito. O que não muda é o artigo. Mas aqui mudou a terminação funcional. Vocês lembram que os terminados em eta sigma, aqui seria um eta com o iota subscrito. Mas como é um substantivo terminado em alfa sigma, então tem que ser um alfa. Neania, toneania. Beleza? Que seria aqui para o jovem, porque é um objeto indireto da frase. Beleza? Ao acusativo. Tonenian é o jovem. Também mudou, porque você percebe que aqui é um alfa-ni. Alfa-ni. Se fosse no eta sigma, seria um eta-ni. Aqui é alfa-sigma. Então, Neani, veja que a forma de declinar é simples. Qual é também a semelhança aqui? É que a última letra da raiz, ó, gente, a última letra da raiz é uma vogal. Uma vogal. Tá? Então, você percebe que a raiz é neani, 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 neani.
Então, a raiz, você vai sempre duplicar ela, melhor dizendo, você vai sempre colocar ela em em todos os casos, né? Em todos os casos, você vai colocar e só acrescentar aí a terminação funcional. Então, Ronenias é o jovem, sujeito, tu, né? Nio é o genitivo, ideia de origem ou posse, to, neania é para o jovem, beleza? E tonenia é o jovem, porém, objeto direto. Aqui os artigos também plural não vai mudar, porque é masculino, então não muda. Roiton, tos, tus é roineniai. Veja que aqui também não mudou, gente. Até aqueles terminados em eta, sigma, deixa eu voltar lá para você ver. Sim, mudou. Não é? Não mudou. É o mesmo, né? Vocês veem que não mudou, né? A terminação aqui é a mesma, tá? Neaniai, neanio, neanias, neanias. Roi neaniai, ton neanio, tois neaniais e tus neanias. Então aqui também não muda, né? O plural, isso a gente já falou no início. Então, alguém tem alguma dúvida com relação a isso aí? E veja que eles são parecidos com os substantivos feminino de primeira declinação, feminino terminado em alfa, né? A forma de declinar também é igual, né? Igual, termina com alfa. Vamos às perguntas. Eliel, eu não entendi aqui, por exemplo, o dativo, o artigo. Tá. O artigo dativo do plural ou do... Do plural. Tá. Aí, na hora de fazer o substantivo plural, na hora de declinar, por que terminou em alfa, iota e sigma? Não terminou na mesma... acompanhando o artigo, não, né? Não, por quê? Porque essa terminação aqui, ó, ela é a terminação da primeira declinação, tá beleza? Então, como eu disse a vocês, independente qual seja o substantivo, se ele é masculino, feminino, neutro, se ele pertence à primeira declinação, então esse vai ser igual, não muda. Esse artigo que você está vendo aqui é o artigo próprio do plural masculino. Tá? Então, tois também não muda, porque ele é um paradigma. Tá entendendo? Porque é o seguinte. Veja, tois. É o paradigma do masculino. Do artigo masculino. Exatamente. Certo. Roi, tom. Tom não. Tom não, porque tom. É daquele que você botou que todo substantivo de primeira declinação, seja masculino, feminino ou neutro, as terminações do plural não mudam. Isso, no substantivo, não muda. Mas o artigo também não muda, porque esses artigos aqui é próprio do masculino, plural. Esse aqui, próprio do masculino singular. Esse também não muda com declinação, tá? Esse não muda com declinação. Não há como mudar. O artigo não muda, tá? Por exemplo, como é que você grava aqui? Rotu totom. Eu gravei o artigo singular masculino. Olha, se o substantivo que vem depois do artigo é de primeira declinação, ou de segunda, ou de terceira, masculino, isso não vai mudar o artigo, tá? O que vai mudar é as terminações aí. Deixa eu ver, tem mais gente que quer aproximar. Tá? Por isso que é diferente aqui, tois e as. Porque isso aqui é próprio do masculino, artigo masculino, que não muda. Certo. E esse aqui é próprio das terminações da primeira declinação plural, exatamente. Tá? Entendi. Então, por exemplo, você encontrou uma palavra aqui, neanias. Aí você não sabe, né? Está lá no texto, você não sabe se ela é masculina plural, se ela é feminina plural ou se ela é neutra. Mas se ela vier articulada, se vier com um artigo concordando com ela, e vier assim, ó, tois,
Aí você já sabe que ela é masculina. Por quê? Porque esse artigo Esse aqui artigo não é masculino. é masculino, exatamente. Ele não é neutro, ele não é plural. Diga-me. Então, resumindo, né, aí, pelo que eu estou entendendo, os artigos, tanto do singular como do plural, eles não mudam. Masculino não muda. Masculino não Isso. muda. Feminino também tem os seus próprios artigos. Não muda. O Neutro substantivo, também. o substantivo plural, eles também são invariáveis, né, as terminações. Eles são invariáveis. Aí é importante. Eles são qualquer invariáveis no que diz respeito ao substantivo plural de primeira declinação. Não primeira importa, declinação. não importa se ele é masculino, se ele é feminino, se ele é neutro, não importa. Ele vai ter sempre essa terminação funcional aqui. Rai, on, ais e as. Tá? Rai, on, ais, sempre vai ter. Tá? Se fosse, Então, se fosse Adelfe, né? Seria Roy Adelfai, Tom Adelfon, Tois Adelfóis e Tois Adelfais, não é isso? Se fosse, se fosse Adelf, né, que é feminina, né? Seria Rai, porque esse artigo é do masculino. No plural é Rai. É Rai. Então seria Rai Adelfai. Tom, né? Tom Adelfon. Tais Adelfais. E tais Adelfas. Entendeu? Não muda. Isso aí. Veja que, só um exemplo, novamente. O genitivo singular e plural é igual do substantivo masculino de primeira declinação, seja ele terminado em alfa, sigma ou em eta, sigma, que são os paradigmas da primeira declinação masculina, o genitivo e o masculino são iguais, né? Ó, logu, logon, neaniu, neanion. Veja que são iguais. O resto é tudo diferente, porque pertence esse substantivo aí, masculino, terminado em alfa, sigma, pertence à primeira declinação. Se eu volto lá, então, acho que não consegui voltar. Aqui. Olha aí. Se eu volto aqui, para vocês verem, vejam. O substantivo masculino de primeira declinação terminado em alfa, sigma e eta, sigma. Aí a gente viu a relação que tem entre o feminino e o masculino, que são de primeira declinação, né? Veja que a forma de declinar, se você pegar lá, é bem parecida, né? A forma de declinar. Por isso que eu fiz essa relação. Aí a gente viu profetês. Viu que profetês é igual, ó, as terminações, ó, tá vendo? Iguais. Os artigos também são iguais. Por que os artigos são iguais? Porque é uma palavra masculina. Então, o artigo tem que ser masculino. O substantivo terminado em eta, sigma, que foi o primeiro que a gente viu lá, é masculino. Então, os artigos têm que ser masculinos. Né? Veja que o genitivo é igual, independente se é terminado em eta, sigma ou se é terminado em alfa, sigma. São iguais. Tá vendo? A diferença é você vai substituir o eta pelo alfa. Veja aqui, ó. Tom, profetê. Se fosse terminado em alfa, sigma, como é que ficaria? Tom, neania. Só substituiu o alfa pelo eta. Tá vendo? Aqui, ó, o alfa pelo eta, o alfa pelo eta, o alfa pelo eta. E aqui não substituiu nada porque é igual. O substantivo plural de primeira declinação é igual. Então, você mata a pau os substantivos de primeira declinação plural, aqui já é tudo igual. O que vai, de repente... Mas só o dativo. O dativo. O que vai, de repente, identificar que ele é masculino é se ele vier articulado. Ou você, quando chegar lá no dicionário, neaniai, ele vai te levar para o paradigma. O paradigma é qual, gente? O paradigma é o substantivo singular nominativo. Aí vocês vão ver que é neanias.
Quando vocês veem que é Neanias, terminado em alfa sigma, então você já matou aí que é um substantivo masculino. Entendeu? Porque o dicionário faz isso. E a Bíblia, ela faz isso de forma muito mais rápida, né? O dicionário você demora mais um pouquinho, lógico.